Bom, isso nos leva a um segundo ponto, que também é destacado por vocês, que é a desigualdade interna na sociedade, né, naquilo que a gente chama de homem, ou de ser humano, ou de humanidade, é que gera muitas dessas insustentabilidades que a gente tratou, que os textos tratam, que vocês observam no mundo do modo geral. Isso leva a uma questão importante, porque dentro do nosso discurso é bastante comum dizer que a gente está buscando o desenvolvimento do homem, do ser humano, ou a melhoria da sociedade, ou que a sociedade é responsável por isso, responsável por aquilo. E aí, ao saber, ao perceber, ao se conscientizar que a sociedade não existe, né? Não existe uma massa homogênea que nós podemos chamar de sociedade, existe sim aglomerações de várias sociedades, vários seres humanos de diversas naturezas, diversos tipos, diversos acessos, diferentes acessos a tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né, produzido pela economia. A gente não pode mais falar que a humanidade isso, a humanidade, o ser humano aquilo. A gente tem que dizer, qual ser humano? De quem você está falando? Você está falando daquele que tem acesso, daquele que não tem acesso, daquele que recebe os descartes ou aquele que não recebe os descartes, aquele que tem condições de produzir de uma certa forma ou aquele que não tem condições, aquele que vende a sua força de trabalho e é muito mal pago, mal remunerado pela sua força de trabalho e normalmente não tem acesso àquilo que ele mesmo produz, ou estamos falando das pessoas que exploram a força de trabalho e que têm acesso a tudo aquilo que é produzido por quem eles mesmos exploram. Então, ao perceber essa desigualdade interna do ser humano, a gente pode também perceber que a insustentabilidade do modo de vida nosso está muito ligado a isso também, né? Também está ligado a essa forma bastante desigual de tratar o ser humano, de reconhecer o ser humano e de, portanto, trazer benefícios ou trazer políticas, né, para os diversos seres humanos que coabitam esse planeta. Aí toca uma outra questão que vocês levantaram, interessante, que se somos tão desiguais, tão diferentes, a participação da sociedade, ou das sociedades, a participação das diversas naturezas humanas, a participação dos diversos olhares sobre o que é ser humano, sobre como o ser humano vê a relação com a natureza, é absolutamente fundamental, né? Nós vivemos numa democracia representativa, o que é bastante curioso, né? Porque eu duvido que alguém em quem eu votei tem condições de me representar, né? E se a gente considera, de novo, essas desigualdades tão grandes e essas realidades tão díspares que existem, é bastante complicado para a gente imaginar que alguém que mora em determinado lugar, que vive de determinada forma, que produz de determinado modo, possa representar uma pessoa que vive de forma tão diferente, tão desigual, tão distante. E eu não preciso aí ficar pensando em Bangladesh e Rio de Janeiro e qualquer. Eu posso pensar na cidade de Campinas ou na cidade de Limeira, que a gente tem realidades bastante desiguais e só a representação desse tipo de desigualdade é bastante difícil de acontecer. Então é fundamental esse processo de participação, como vocês colocaram. E por fim, a última coisa geral, acho que vocês colocaram, que me interessa destacar, é que se nós temos uma desigualdade tão grande, uma diferença tão grande, é fundamental que essas diferenças apareçam e que a gente não tenha um modo de ser que se sobreponha aos outros, que suplante aos outros, que tenda a ser hegemônico ou que queira ser hegemônico. O que é um pensamento hegemônico? É aquele que se coloca como superior a todos os outros, é aquele que se coloca como o único, né? Como se não fosse, inclusive, engraçado ou contraditório dizer que ele é único e superior, né? Mas o pensamento hegemônico tem essa ironia na sua realização, né? Que quem pensa de modo hegemônico, ele pensa que é a única forma de ser e, além do mais, é a melhor que tem, né? Então,
Então, o combate ao pensamento hegemônico, o combate à colonização do nosso pensamento, o combate à colonização das nossas formas de ser, de se vestir, de beber, de estudar, de trabalhar, de dirigir, de se locomover, o combate a essas colonizações todas, ou a esse pensamento hegemônico, é fundamental para que a gente tenha efetiva participação, para que a gente tenha diversidade na nossa sociedade e, portanto, tenhamos sociedades sustentáveis. Bom, acho que esses são os pensamentos maiores, né, que apareceram nos textos e que vocês conseguiram destacar, né, nos comentários que vocês fizeram.